Olá, boa noite. Morre aos 91 anos no Rio de Janeiro o cartunista Ziraldo. Um dos fundadores do Pasquim, criador do Menino Maluquinho, escreveu mais de 200 livros. Artistas e autoridades prestaram homenagens. E você vai ver também. Mais de 80% dos brasileiros são a favor de cotas nas universidades, segundo o Datafolha. Ministério Público faz novo pedido de prisão para dono de Porsche que matou motorista de aplicativo. Fiança é de mais de R$500 mil. Governo brasileiro condena a invasão da Embaixada do México no Equador. Presidente mexicano rompeu relações diplomáticas. Agora, no Rede TV News. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, criticou a politização das Forças Armadas no Brasil e disse que o país chegou muito perto de sofrer um golpe de Estado. A declaração foi feita durante um evento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Tivemos a politização das Forças Armadas, o que na América Latina é a maior ameaça possível para a democracia. Tivemos o não reconhecimento e concessão do resultado eleitoral. Tivemos o incentivo aos acampamentos na porta dos quartéis. Tivemos desfile de tanque na Praça dos Três Poderes no dia de uma votação importante. Tivemos ataques ao Supremo, ataques à imprensa. E depois tivemos o 8 de janeiro. A verdade é que, felizmente, as instituições venceram no Brasil. Mas, como os fatos têm demonstrado, nós ficamos por um triz. Chegamos muito perto do impensável no Brasil. Em meio à crise na Petrobras, o presidente Lula se reuniu hoje em Brasília com representantes da Federação Única dos Petroleiros. O encontro foi na Granja do Torto, a casa de veraneio da Presidência da República. Representantes da sociedade civil foram convidados para o almoço, assim como um representante da Federação Única dos Petroleiros. Mas a crise na Petrobras não teria sido pauta do encontro. A reunião tratou das ações sociais da empresa. Mas não foi tratado nenhum tema em relação à mudança da Petrobras. Tratou-se da necessidade de fortalecer o conteúdo nacional, discutir o papel social da Petrobras, os investimentos do fundo da Petrobras, que é importante ter um alcance para a sociedade brasileira. Segundo o Instituto Datafolha, 83% dos brasileiros apoiam as cotas em universidades e institutos federais, mas discordam dos critérios que devem ser usados. A pesquisa mostra que 42% dos entrevistados acham que as políticas de cotas nas universidades federais devem permanecer como estão, porque são importantes para corrigir desigualdades raciais. Já 41% disseram que deve haver sim a reserva de vagas, mas apenas para estudantes de escolas públicas, independentemente de cor ou raça. 15% são contra a reserva de vagas e 2% não souberam responder ou deram outras respostas. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 147 municípios nos dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ambientalista, filósofo e poeta Ailton Krenak tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Ele é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na ABL. Ele ficará com a cadeira 5, que pertencia a José Murilo de Carvalho, morto em agosto do ano passado. Krenak nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. É ativista do movimento socioambiental e defensor dos direitos dos povos indígenas. Atualmente vive na reserva Krenak, na cidade mineira de Resplendor. Durante a posse, ele ressaltou o avanço da diversidade da academia e disse que se sente honrado em assumir o título de imortal. O governo brasileiro condenou hoje a ação policial na Embaixada Mexicana em Quito, que levou à prisão do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. O ato desencadeou uma crise diplomática entre México e Equador. Glass é condenado por corrupção e estava refugiado na embaixada desde dezembro. O México, em resposta, suspendeu as relações diplomáticas com o Equador, citando violações ao direito internacional e à soberania mexicana. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil expressou solidariedade ao governo mexicano. Segundo Itamaraty, a ação constitui clara violação à Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que determina
determina que locais de uma missão diplomática são invioláveis. Nas redes sociais, o presidente Lula prestou solidariedade ao presidente do México, Andrés Manuel. No Recife, uma mulher denunciou um médico por importunação sexual durante uma consulta. A importunação teria acontecido dentro do Hospital da Polícia Militar de Pernambuco. A mulher buscava atendimento ortopédico para uma lesão no punho, quando um médico a teria assediado com palavras e toques no corpo. Nas redes sociais, Vanessa Andrade, de 25 anos, divulgou um vídeo. Aí ele, então vem aqui tirar essa tala. Aí me levantei. Nisso que eu me levantei para tirar a tala, me virei. Ele pegou, começou a palpar minha bunda, minha gente, começou a palpar minha bunda, me elogiando, dizendo que era muito bonita, que eu tinha um corpo muito bonito. O tempo todo perguntando que era meu marido, mandando sentar no colo dele. Que nojo de homem assim, velho, que nojo. Quando a vítima foi registrar o boletim de ocorrência, a polícia pesquisou os dados do médico no sistema e encontrou uma outra denúncia de importunação sexual contra ele. De acordo com a polícia, o ortopedista, que não teve o nome divulgado, negou as acusações. O médico, que não é militar, ficará afastado das atividades durante as investigações e um processo administrativo foi instaurado para apurar o caso. Em 15 de fevereiro deste ano, outro crime de importunação sexual foi registrado e desta vez gravado dentro de um elevador em Fortaleza. O vídeo mostra a nutricionista Larissa Duarte sendo apalpada enquanto saía do equipamento. O homem que aparece nas imagens tocando Larissa sem seu consentimento é o empresário Israel Leal. Ele virou réu no processo por importunação sexual nesta semana, depois da Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público. A pena prevista para o crime é de 1 a 5 anos de reclusão. E olha, a mãe e a madrasta de um menino assassinado foram condenadas a mais de 50 anos no Rio Grande do Sul. Foram 2 dias de julgamento. A mãe, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, foi condenada a 57 anos de prisão. Já a madrasta, Bruna Natiele Porto da Rosa, a 51 anos. Elas responderam por tortura, homicídio e ocultação de cadáver de Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos. O crime aconteceu em 2021. Durante o julgamento, Yasmin chegou a chorar, contando como foi o velório do menino. A culpa era minha, o filho era meu, a responsabilidade era minha. A advogada ainda afirmou que ela não tinha a intenção de matar o filho. As duas podem recorrer da decisão, mas permanecem presas. O corpo de Miguel nunca foi encontrado. Ele teria sido jogado em um rio, dentro de uma mala. A gente sai do esporte para dar uma notícia triste. Morreu hoje aos 91 anos no Rio de Janeiro o escritor, cartunista e jornalista Ziraldo. A repórter Natália Fonseca tem mais informações ao vivo. Uma boa noite para você, Natália. Boa noite, Estela. Boa noite, Ranieri. Boa noite a todos. Ziraldo morreu em casa enquanto dormia por volta das 3 horas da tarde no bairro da Lagoa, zona sul do Rio. Segundo a assessoria do artista, ele estava com a saúde debilitada, depois de sofrer 3 AVCs entre 2018 e 2022. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. O corpo de Ziraldo deixou o apartamento no início da noite e foi encaminhado para o IML. Ele será velado amanhã no Museu de Arte Moderna, no Flamengo, zona sul da cidade, em uma cerimônia aberta ao público a partir das 10 horas da manhã. Ziraldo deixa 3 filhos e 7 netos. O governador Cláudio Castro decretou luto oficial de 3 dias. Com obras que começaram há mais de 60 anos, o trabalho de Ziraldo ultrapassou gerações. Foram quase 200 livros traduzidos em diversas línguas. Cartunista, jornalista e escritor, Ziraldo foi um dos maiores nomes da literatura brasileira. Vamos conferir na reportagem. Nascido em Caratinga, no interior de Minas Gerais, Ziraldo Alves Pinto era o mais velho de 7 filhos. Ganhou parte do nome da mãe, Zizinha, e do pai, Geraldo. O talento artístico foi reconhecido logo cedo. Aos 6 anos, teve o primeiro desenho publicado no jornal A Folha de Minas. Ser irmão dele era um privilégio e estar próximo dele, poder ter acompanhado a carreira dele. Noites que passei vendo ele trabalhando na minha frente, trabalhando ao lado dele, aprendi muito, conheci muito e ver, né, essa genialidade toda acontecendo na frente.
Foi fantástico, realmente uma vida incrível. Era meu amigo, meu companheiro, meu pai, meu parceiro, e a gente tem um elo muito grande, muito forte. Mas eu estou em paz, porque ele está descansando. E foi encontrar com os outros queridos, tantos que estão lá, esperando por ele. Formado em Direito, foi no mundo das artes que Ziraldo se encontrou. Cartunista, jornalista, escritor, pintor, dramaturgo. Sua carreira começou na década de 50 em jornais e revistas. Ao lado de nomes como Milor Fernandes, Jaguar e Enfio, fundou o Pasquim, um semanário nascido durante a ditadura militar e que se tornou símbolo de resistência à repressão. Nos anos 60, Ziraldo publicou a primeira revista em quadrinhos brasileira, feita por um só autor, a Turma do Pererê, formada por personagens do nosso folclore. As crianças foram sua maior inspiração. Em 1969, o escritor publicou seu primeiro livro infantil. Flicts conta a história de uma cor que buscava o seu lugar no mundo. Ziraldo escreveu quase 200 livros, vendendo mais de 10 milhões de cópias traduzidas em diversas línguas. Mas um deles, da década de 80, conquistou de vez o público e se tornou um fenômeno editorial. O Menino Maluquinho foi adaptado para o teatro, para o cinema, se tornou quadrinhos e até hoje é querido por todas as gerações. Para mim é uma recordação de infância, de uma infância maravilhosa. Eu sempre tive muito contato com os livros, sempre fui apaixonada pelas ilustrações de Ziraldo. O Menino Maluquinho faz parte da minha infância, né? Então, assim que eu tive a oportunidade de apresentar para Maria, eu apresentei o primeiro livrinho. Eu acho que me ensinou bastante coisa. Eu gostei dos personagens, achei bem colorido, gostei das ilustrações, eu amei. Uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, é um mergulho na obra de Ziraldo. Painéis interativos, quadrinhos e até um mini estúdio em que o visitante pode entrar no mundo criativo do escritor. Eu acho que ele vai ser eterno, né, nas nossas memórias afetivas, né, e a gente vai ter essa possibilidade de passar isso para os nossos filhos também, né, e isso continuar com a gente, né, toda a contribuição que o Ziraldo fez para a nossa cultura no Brasil de uma forma geral. Ziraldo deixa um legado literário eterno. Cores, fantasia, um mundo de histórias onde o improvável é possível, sempre dividindo um pouco de sua genialidade. Eles têm que escrever muito de todo dia e achar que vão escrever um romance melhor do que o que já foi escrito. Ah, fiz um livro despretensioso, não quero ler. Então não me chateie. Se você não tem pretensão, você não vai ser um grande escritor nunca. Clubes de futebol, artistas e políticos se despediram de Ziraldo nas redes sociais. Mineiro de Caratinga, Ziraldo foi lembrado pelos times mais populares do estado natal. O Atlético lamentou o falecimento e lembrou a criação do mascote infantil Galo Ziraldo. O Cruzeiro destacou que o artista era apaixonado pelo futebol e desenhou diversos mascotes, como a raposa, símbolo do time celeste. O São Paulo Futebol Clube se solidarizou com familiares e amigos de Ziraldo e publicou a versão do mascote do tricolor, o Santo Paulo, feito em 1989. O Palmeiras lembrou o livro Verdão Campeão do Século, lançado por Ziraldo em 2010. A Confederação Brasileira de Futebol disse que o futebol perdeu hoje um grande apaixonado pelo esporte e destacou que o apoio de Ziraldo pela camisa amarelinha começou há muito tempo e que ele era um dos torcedores presentes na final da primeira Copa do Mundo, sediada pelo Brasil em 1950 no Maracanã. O presidente Lula disse que Ziraldo foi um dos maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário do país, e que contribuiu na defesa da imaginação de um país mais justo, com democracia e liberdade de expressão. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou a pluralidade das histórias de Ziraldo e relembrou a Turma do Pererê e o indígena Tininim. O ilustrador André Damer lembrou que Ziraldo foi quem lhe ofereceu a primeira oportunidade de desenhar profissionalmente e que era dono de um desenho monumental. Foi um dos maiores artistas gráficos de todos os tempos. O desenhista e escritor Maurício de Souza lamentou a perda de um irmão das letras, dos traços e da vida.
mas destacou que estará sempre nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos de todas as idades que seguirão apaixonados por sua obra. É isso, as obras do Ziraldo ficam vivas agora para as próximas gerações. E olha, a polícia fez um novo pedido de prisão para o empresário, dono da Porsche, que matou um motorista de aplicativo em São Paulo. O Ministério Público de São Paulo já emitiu um parecer favorável ao novo pedido de prisão preventiva que o delegado responsável pelo caso pediu à Justiça. A investigação ainda está em andamento, foram colhidos novos elementos e agora a autoridade que preside o inquérito aqui do 30DP pleiteou a prisão preventiva do autor, com alguns fundamentos. A Polícia Civil entende que o autor deve permanecer preso durante as investigações. Segundo o delegado, o MP pediu também que a Justiça suspenda a habilitação de Fernando e apreenda o passaporte dele, além de estipular uma fiança de R$500 mil para o caso. A Polícia Civil também solicitou as imagens das câmeras corporais dos agentes que atendiam a ocorrência para serem analisadas. Durante a coletiva de imprensa, o delegado disse que o depoimento da namorada do empresário é imprescindível para o inquérito. Ele quer entender o motivo dela não ter embarcado no carro do namorado depois de uma discussão na casa de pôquer momentos antes do acidente. Ela já foi chamada para prestar depoimento e deve comparecer aqui na delegacia no início da semana. O acidente aconteceu no último sábado, quando o empresário bateu na traseira de um veículo na Avenida Salim Farah Maluf, no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital. A batida causou a morte de Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, que era motorista de aplicativo. Fernando foi indiciado por homicídio doloso, com dolo eventual. O Rede TV News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência e também pela tua companhia. Boa noite, Estela. Boa noite, Ranieri. O Rede TV News volta na segunda-feira, às 7h15 da noite. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.